chamar o Marcos aqui. Deixa eu ver aqui que tá dando um probleminha. Marcos, aqui tá aparecendo pra mim que você não pode participar da live comigo. Dá uma olhadinha aí pra gente começar esse bate-papo e falar sobre apego emocional, dependência emocional que a gente tá tendo ultimamente aqui, né, na pandemia. Oi, Marina. Oi, Marcos, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, só tô dando uma ajeitadinha aqui na minha câmera. Aí. Tudo E aí, jóia? vamos começar esse bate-papo, começar a Opa, falar vamos aí dos nessa. apegos emocionais. Fala um pouquinho Vamos, sobre vamos você, sim. pra, fala um pouquinho de você para quem não nos conhece, saber um pouquinho. Ok, tá jóia. Bom, eu sou psicanalista, eu sou daqui de Indaiatuba, interior de São Paulo, e atuo há pouco tempo com a psicanálise, mas já faço vários atendimentos aí, principalmente atendimento online. Hoje em dia, por exemplo, meus pacientes estão todos online, não estou com ninguém presencial. E a Uhum. psicanálise tem sido uma grande experiência, né? Eu tenho outras formações também sou da área de hipnoterapia. Hoje eu não atuo com hipnose, eu atuo somente com psicanálise, mas a gente vai buscando conhecimento, né? Aos poucos a gente vai aprendendo, vai buscando informação, agregando aí cada vez mais, e isso vai ajudando, inclusive, nesses entendimentos psicanalíticos, né? Eu optei Verdade, pela psicanálise para poder entender principalmente a minha própria mente, né? Isso é é importantíssimo. verdade. E então, assim, eu sou muito grato à psicanálise e dou uma boa noite aqui para todo mundo que está entrando, para todas as pessoas, e vamos em frente, né? Isso aí, a psicanálise ela é uma ótima ferramenta para a gente se conhecer também, né? Porque as pessoas acham que por a gente ser terapeuta, a gente não estuda também a gente. A gente pega mais exemplos da gente mesmo no começo para a gente se entender e começar a trabalhar também, né? É muito Uhum. legal esse estudo dentro da psicanálise, da psicologia. Mas hoje a gente vai falar de apego emocional. E o que você tem para dizer para a gente, Marcos, sobre esse apego emocional? Contar um pouquinho aí de alguma história, de algum paciente que você tem que tem esse apego emocional, essa dependência emocional. Uhum, sim. Nossa, apego emocional é um contexto assim muito amplo dentro da psicanálise. Uhum. Nos atendimentos, assim, muitas vezes a gente percebe as pessoas presas, por exemplo, a uma outra pessoa. E às vezes elas não conseguem entender por quê. E a construção do apego em si é muito interessante pelo fato de como a criança desenvolve isso, né? E como isso depois se propaga na fase adulta. Então, a psicanálise ela vai num contexto mais de entender a representação do apego, né? Nós falamos aí da figura de apego, né? E isso faz com que a criança comece a gerar seus vínculos, a sua forma de se aproximar, né? Nesse contexto psicanalítico, a criança ela vai usar dessa estratégia do apego para ela poder encontrar segurança, né? Para ela poder encontrar ali um continente, nós chamamos de continente, um continente onde ela possa sobreviver. Então a criança desenvolve esse apego e ela vai usar de artimanhas, por exemplo, como o choro, como a risada. São todas formas que ela vai aprendendo a usar para poder depois manter a sua vida. Então é uma forma de preservar a sua sobrevivência, né? Por isso É existe o verdade. apego. É uma estratégia de sobrevivência. Já começa logo na infância, né? As pessoas, a gente percebe que quando a gente faz a terapia com as pessoas, assim, né? Quando é adulto, ainda a gente pega nessa fase da infância, desse apego com a Uhum, família, esse apego emocional de você trazer para a sua fase adulta esse apego de quando você era criança, você chorava, você conseguia alguma coisa,
e na fase adulta também você fazer alguma coisa para que você consiga aquilo que você deseja, né? A gente vê isso muito nos relacionamentos hoje em dia, como eu trabalho nessa parte de relacionamentos, eu vejo muitas pessoas que têm esse apego emocional, essa dependência total do outro para poder viver emocionalmente, assim. Porque na infância, como você disse, claro, né? A gente depende muito quando a gente é criança dos nossos pais para comer, para se vestir, porque a gente ainda não tem noção de como é fazer isso, a gente está no aprendizado. Mas na nossa fase adulta, a gente não precisa mais de que outras Uhum. pessoas façam por nós. E existem pessoas que ainda têm essa carência, né, uma carência emocional mesmo, que precisa do outro para poder sobreviver, né? Poder Uhum. sentir aquela sensação de estar vivo. Porque a dependência emocional, o apego emocional, como eu estou dizendo aqui, ela é isso, é de você estar se sentir vivo, né? De você sentir que uma outra pessoa pode fazer por você, ou o outro lado também, de que você tenha uma pessoa que dependa de você para você sobreviver. A gente tem os dois lados, né? Principalmente quando se fala num relacionamento afetivo íntimo, tem Uhum. esses dois lados, né? A pessoa que depende do outro para sobreviver e o outro aquela que eu preciso de alguém que dependa de mim para eu me sentir vivo, para eu me sentir capaz. Então, tem esses dois lados, a gente precisa prestar atenção nisso. E isso sim começa lá na infância, que na psicanálise a gente vê muitas essas fases que Freud falou, deixou aí pra gente. E na Uhum. psicopedagogia também se fala sobre essa questão dos apegos emocionais e dos desapegos, né? Na adolescência, Sim. normalmente, que a gente comentou antes, né? A gente estava comentando aqui também, que a gente estuda um pouquinho para poder falar aqui para vocês. E Uhum. eu comentando com o Marcos, eu vou deixar essa parte para ele falar, mas como os adolescentes também tem o apego dos adolescentes, tem muitos adolescentes que são muito apegados com os pais, e outros que já são totalmente desapegados, que isso também é um problema, gera um problema, né, Uhum. Marcos? Sim, sim. E é um ponto interessante a gente separar aí um conceito, né? Existe o apego por alguém, por uma figura de apego, né? Assim que a gente chama, figura de apego, e existe o apego por objetos, né? Que é o que a gente Exatamente. chama aí de objeto transicional, né? Então tem uma Uhum. diferença, então uma pequena diferença. O que que é o objeto transicional? O objeto transicional é aquilo que a criança ela se apega para não sentir medo. Ah, tem criança que tem ursinho, tem a criança que tem o cobertor, tem a criança que tem o paninho, né? Isso é objeto transicional, né? Então, é uma forma de apego, mas é uma representação da criança para ela lidar com a ausência da figura de apego, né? Então, ela Exatamente. usa esse objeto. No caso do apego que nós tratamos aqui, é essa construção com a figura de apego, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser... É aquela pessoa que cuida, é aquela É pessoa que um traz o objeto, como cuidado. você também falou, né, que é muito interessante a gente trazer isso também. Uhum. E das próprias emoções. Às vezes a gente se apega a uma emoção, né? Uma viagem, e nessa viagem, o que eu senti nessa viagem foi tão bom que eu quero estar sempre sentindo aquilo. Então, eu vou buscar alguma Uhum. coisa que me faça sentir aquilo. Aí, ou pode ser a bebida, ou pode ser o cigarro, pode ser algum vício aí, né? A comida. Não, eu quero me sentir bem. Lá nessa viagem eu Uhum. comi, sei lá, um chocolate tão gostoso, e aí eu coloco, que aí gera também o de objeto, né? Então a gente tem Uhum. que prestar atenção o que que a gente está se apegando, o que que a gente está se apegando. Exato, exatamente. Essa relação do cuidador e bebê, aqui eu vou usar o termo mãe e bebê, que normalmente é a mãe que cuida, né? Uhum, Ela é um conceito winnicottiano, né? É essa uhum. relação da tratativa da mãe com a criança. Então veio de Winnicott, esse comportamento da mãe suficientemente boa e tudo mais. Freud fala desse desenvolvimento porque isso acontece lá na primeira infância, lá no início mesmo, essa construção é lá no comecinho. E aí nós vamos ter esse consenso, apego ou desapego, né? Que aí cai nesse parâmetro que você falou. Como a pessoa vai se comportar depois na adolescência, como é que ela vai se comportar depois na fase adulta. E isso vai estar ligado também a essa questão sentimental, né? Essa questão da emoção. Né? Por quê? Porque normalmente os adultos, o que, que eles fazem? Eles vão reviver aquela emoção. Né? No caso da bebida, nós também chamamos de um apego.
Mas bebida, droga, tudo que for relacionado a esse vício, isso está ligado muitas vezes a uma fuga daquilo que causa dor, né? Muitas vezes a um medo de enfrentar a realidade. Então, apega-se a esse tipo de saída, esse tipo de estratégia para não ligar, para não lidar com a situação. Então, são formas de apego, né? Assim como o objeto transicional, nesse caso, a criança usa o objeto, o adulto vai usar de outras artimanhas, como, por exemplo, a bebida. Então, nós podemos fazer essa relação de apego com bebida, com drogas, quando nós falamos desse objeto. Exatamente como você falou. Né? Então, se apega a isso porque isso me traz prazer. E aí tem um ponto importante também, que é assim, quando a gente fala de apego, há um caminho diferente da necessidade de prazer. Uhum. Né? Porque, por exemplo, a criança, o prazer da criança é estar com a mãe, estar com aquele objeto, que aí nós chamamos a pessoa de objeto, para que ele tenha essa relação de prazer, por outras formas. Quando nós falamos de apego, nós ligamos mais à sobrevivência. E aí Uhum. cria-se esse comportamento. Na clínica, isso é muito fácil. Né? No caso da psicanálise, eu tenho as minhas formas de lidar com o meu apego. E eu tenho que trabalhar isso também, porque qualquer coisa que possa acontecer na clínica, isso pode ativar esse meu comportamento de apego. Perfeito, é Né? verdade. Acontece muito isso, né? Que a gente dá um Sim. gatilho ali e volta, né? Ai, nossa, tô Uhum, me lembrando de quando eu era adolescente. Porque eu me lembro o seguinte, quando eu comecei meus atendimentos na psicanálise, na hipnose também, eu atendia assim, um extremo, né? Ou era adolescente ou era pessoas bem mais velhas. E eu vi essa questão do apego emocional das mães, as mães apegadas aos filhos também, né? A gente está falando aqui da criança apegada à mãe, mas tem um lado oposto também. E quando eu via isso, eu pensava assim, poxa, eu sou muito apegada à minha família, eu sou muito apegada à minha mãe. Como uhum, eu faria para que eu deixasse um pouco essa questão do meu apego de lado e escutar a história da pessoa sem me envolver? Porque o terapeuta ele tem que ter esse entendimento que é dentro do site terapêutico a gente não pode ter esses apegos, né? A gente tem que uhum, nossos mecanismos para olhar o nosso paciente sem envolver a nossa lente, sem envolver o que a gente vivenciou, as nossas crenças, os nossos valores, nem nada, né? Então, uhum, quando eu via no meu site terapêutico uma mãe que era totalmente apegada ao filho, não conseguia deixar o filho que casou, que foi morar fora e ficava naquele sofrimento de não deixar ele viver, também a mãe tem esse apego, né? Essa uhum, questão de a gente prestar atenção que não é só a criança ou adolescente, a gente que é adulto, que tem algum apego emocional com a família ou com um parceiro, né? No é, caso de relacionamentos afetivos íntimos, mas a mãe ou o pai com o filho, né? Uma senhora, vamos dizer aí, uma senhora de 60, 70 anos, o filho casou, quer morar fora ou alguma coisa parecida. Ai, não, tadinho do meu filho, como é que eu vou ver se é meu filho? Nossa, ele é muito. A gente tem que prestar atenção nesses pontos para poder ajudar também. Por exemplo, eu, filha, se a minha mãe se sentisse apegada a mim em algum sentido, como eu iria trabalhar isso? Né? Que a gente está falando uhum, aqui para as pessoas, apegado ao meu carro, sou apegado à minha casa, sou apegado ao meu trabalho, em que você está apegado? O que você depende tanto emocionalmente das coisas da sua vida, né? Então a gente uhum, tem que olhar para essas situações e saber o porquê. Porque tudo isso vem de uma carência emocional. Qual é esse buraco aí dentro de você que você quer tapar? Se vem lá da sua uhum, infância, se vem da sua adolescência, da onde vem esse buraco emocional seu que você teve que ter um apego de alguma emoção, de algum objeto, de alguém para que uhum. você supra essa necessidade. Não é verdade? Sim, e a pessoa depois, ela vai sentir muito mais dificuldade para desapegar. Né? E quando a gente Exatamente. fala de desapego, ele também é um termo interessante, né? A gente, não estou aqui para fazer propaganda, lógico, mas a gente já viu aquela propaganda desapega, desapega, né? É E verdade. só que quando a gente fala das emoções, será que o desapego
é o melhor caminho? Né? Essa é uma das perguntas que eu deixei no meu story. Será que o desapego é o melhor caminho? Será que é importante eu me desapegar das coisas? O que será que o desapego representa? Né? Porque na Uhum. visão psicanalítica a gente busca isso. O que será que esse desapego pode representar? Então nós temos que trabalhar com o apego, as pessoas que são apegadas, né? E também olhar para essas pessoas que se colocam como desapegadas. E nem Isso sempre não é um é o problema, né? desapego, nem sempre é o desapego que é o melhor caminho. Uhum. Quando nós falamos de Exatamente. um objeto, é como você falou, há um sentimento ligado a esse objeto. Como, por exemplo, eu tenho um relógio que foi do meu avô. Né? Esse relógio passou para o meu pai e depois passou para mim. Poxa, tem um apego, tem um sentimento em relação a esse relógio. E eu perder esse relógio significa que eu perdi a, a, aquela representação que era da minha família. Então É, existe esse apego emocional, esse contato. Né? No caso do desapego, na estrutura infantil, no desenvolvimento infantil, ele pode ter acontecido lá na infância, num momento em que a criança passou por uma certa rejeição. Por qualquer razão, né? A criança entendeu. E é muito importante a gente frisar isso, né? A gente fala assim na psicanálise, a culpa é dos pais, especialmente a mãe, né? A culpa é sempre a dos culpa é pais, a da culpa é mãe. da mãe, a culpa é da mãe, né? Mas assim, nesse contexto que a gente está conversando, o que é importante a gente também levar em consideração? Que tem a forma com que a criança, né, lidando com esse contexto, com o meio social, com as pessoas, a forma com que a criança criou essa representação. Então, isso também vai contar muito. Né? Como é que a criança lidou com aquele ponto? Aquela mãe suficientemente boa? Né? Como é que a criança lidou com essa mãe suficientemente boa? Né? Então, o desapego total, ele também tem uma representação. Né? Nós lidamos aí, eu fui estudar um pouco hoje a teoria do apego, né, para a gente Uhum. poder falar um pouquinho, que é do John Bowlby, que é lá dos anos 50, mais ou menos essa época aí, que ele veio desenvolvendo esses estudos. Né? Depois Uhum. disso vieram outros e outras formas, inclusive com adolescente e adulto, que a gente vai falar daqui a Uhum. pouco. Vamos Né? falar. É, e assim, nesse estudo dele, foi iniciado aí a questão da segurança. Ele começou nesse ponto, né? Inclusive pesquisando lá crianças da Segunda Guerra Mundial, lá para aquela época, crianças que ficaram sozinhas. Né? E ele Uhum. começou a trabalhar, a fazer pesquisas sobre esses apegos. Então, depois de outros estudos, outros autores, chegaram aí a um consenso de 4 formas, né? 4 tipos aí entre apego e desapego, que é aquela criança que ela é segura, sim, né? Ela tem um apego, mas ela é segura, sim. Uhum. Tem aquela criança que ela tem um comportamento ali meio que ambivalente, é uma criança que ela fica na dúvida, além do caso, né, do que vai acontecer, e aí daqui a pouco eu já explico o que que é. Tem aquela criança que ela vai ser desapegada, por isso que eu disse que a gente tem que pensar muito no apego, no desapego, o que que ele representa. E vai ter a criança também que ela se coloca ali desorientada, desorganizada, ela não criou ali um consenso para lidar com aquela situação. Né? Então, a criança que é segura, né, que ela sabe lidar com a situação, eles fizeram o seguinte teste, colocaram em um ambiente, eles chamaram de situação estranha, né, e viram a reação da criança. A criança que era segura, ela interagia com o ambiente, sabia que os cuidadores estavam ali, que a mãe estava ali, e ela ficava de boa, super tranquila. Então eles perceberam também que essa criança, ela tinha uma facilidade para lidar com uma certa independência. É uma criança Uhum. segura. Né? Aquela que já era ambivalente, né, ou ela é resistente, o que que acontecia? Essa criança, ela tinha um certo medo, um certo receio de lidar com o ambiente novo, né, de interagir com o ambiente, até com outras pessoas, e sempre ficava olhando ali onde estão seus cuidadores. Né? Se eles saíssem, elas têm aquele comportamento bravo, sabe? Porque saiu, porque não está ali, porque me deixou. Né? Daí vem a questão dos objetos que você comentou, né? Muitas crianças acabam usando um objeto, né? E aí nós falamos daquelas evitativas.
As evitativas, ou seja, aquelas que são desapegadas, de fato, elas brincam com o meio e não se importam com os pais. É aquela criança que às vezes a gente fala assim, nossa, que criança dada, né? Ela vai e não está nem aí, né? Então, essa Uhum. criança, ela é desapegada, né? E tem também aquela criança que ela é desorientada. Que aí há uma questão interessante, que normalmente é uma criança que passou por um lar mais violento, que ela teve um superego mais rígido, né? As regras, a moral, aquele lar mais, digamos assim, pessoas mais que não sabem tratar a criança, são pessoas muito rígidas. E a criança, ela Uhum. pode, né, a gente sempre deixa no condicional, vai depender muito da criança, ela pode crescer com essa desorientação sobre esse apego. Elas ficam confusas sobre o que vai acontecer. E aí isso passa para a adolescência. Da mesma forma, adolescentes mais seguros, né, e adultos mais seguros, que tiveram famílias mais estruturadas no quesito segurança, né, elas vão tomar decisões mais seguras e elas vão ter mais facilidade para se desvencilhar dessas questões emocionais. Como, por exemplo, olha, eu não me vejo mais nesse trabalho, então beleza, então eu sei lidar muito bem com essa emoção e com o sentimento, mesma coisa em outras situações. Aquela que é ambivalente, é a mesma coisa, ela vai ficar preocupada. Né? Opa, pera lá, o que está acontecendo? Aquela que é evitativa, ela vai desapegar mesmo, ela não tem interesse, ela não demonstra interesse. Né? E aquela que é desorientada, ela também vai ter essa postura muito submissa, porque ela passou por um ambiente muito submisso. Então, tudo isso que acontece na infância vai refletir lá na fase adulta. Com uma diferença: a figura de apego já houve a construção lá na infância. Então, aqui há uma forma de se comportar. Elas se comportam dessa forma, dessa maneira. Por isso que muitas vezes o adulto ou o adolescente acaba agindo de uma maneira que não consigo sair dessa relação, não consigo sair desse trabalho. Por quê? Porque criou-se a questão do apego. E até tem um detalhe interessante das pessoas que às vezes não conseguem sair do trabalho, é que a empresa, muitas vezes, né, isso lá no desenvolvimento inicial, lá na primeira fase, a empresa depois ela é vista como a mãe. É verdade. Né? E já deparei com esse tipo de comentário em clínica, já deparei com isso, né? E assim, a pessoa ela tem uma certa dificuldade de desapegar da empresa, né? Como se ela repetisse o comportamento que ela teve na infância. Então é muito interessante a gente olhar essa questão do apego, né? Porque as pessoas vão se comportar, elas vão reagir com as situações de acordo com a forma que elas aprenderam. Exatamente. Né? E é engraçado, né? Porque quando a gente fala do desapego emocional, a gente, como você disse, será que é a melhor solução? E a gente Uhum, vem com várias técnicas, né? A psicanálise traz várias técnicas para que a gente possa trabalhar tanto o entendimento do que é o apego emocional, a dependência emocional e do desapego. Porque o primeiro ponto que a gente precisa entender disso tudo é que quando você tem desapego, isso não quer dizer que é bom, né? Não é uma coisa, uhum, não, eu sou desapegado, eu sou feliz. Não é que isso seja bom. Você tem que entender o porquê que você também é desapegado. O exato. fato de você ser apegado, você precisa entender o porquê. E o desapego também. Porque como você Uhum, trouxe o exemplo dessas crianças, a gente precisa observar a história da pessoa. Né? Por que essa pessoa é desapegada? O que aconteceu lá na infância dela? O que aconteceu nessa trajetória toda para ela que seja totalmente desapegada, que é um não me importo. Se for uhum, essa questão, não me importo de fato nenhum, o porquê que a minha família é assim ou assado, por quê? O que está acontecendo? Porque ela pode trazer esse desapego para todas as áreas da vida dela. E isso não é uma coisa boa. E o uhum, apego também. Porque o que acontece? Eu tenho que provar para toda a minha família, eu tenho que provar para todo mundo que eu sou boa o suficiente. Eu tenho que fazer a melhor faculdade, eu tenho que ganhar muito dinheiro, eu tenho que ser a melhor filha, eu tenho que ser todas as coisas maravilhosas para provar para os outros que eu sou. Isso também é um tipo de apego, né? Então, porque assim,
o que que faz com que esse sentimento que eu tenha que ficar provando para as outras pessoas, né? Porque uma Uhum. dependência, é a questão do apego, a gente tem que prestar atenção à dependência desse sentimento que eu gero para mim e para as outras pessoas. Dentro do Uhum. relacionamento, é onde eu vejo mais essa questão de você ser apegado e desapegado, né? Porque, por exemplo, um casal que me procura falando que ela depende de tudo para mim, tudo ela depende de mim, ela não vai para frente se eu não ajudo ela. Isso gera um desgaste no relacionamento, gera um desgaste na pessoa que está ali impulsionando o outro, né? Por Uhum. exemplo, eu sou casada e o meu marido tem sempre que estar me falando o que eu tenho que fazer. Olha, você vai acordar hoje 7 horas da manhã e você vai ter que fazer seus exercícios e hoje você tem paciente, você tem 3 pacientes. Olha que desgaste. Eu tô Uhum. aqui tranquila e ele, com todas as coisas que ele tem, todos os problemas dele, e ainda tem mais um que sou eu. Então eu tô sendo filha dele. Eu não tô sendo mulher, não tô sendo esposa, não tô sendo parceira, estou sendo filha. E a mãe também, quando uma mãe, por exemplo, tem que sempre ficar alertando o filho, que já tem 30 anos na cara, vamos dizer assim: olha, meu filho, você tem que acordar, você tem que procurar um emprego, você tem que tomar banho, escovar os dentes, porque tem muita gente que depende disso. E o Uhum. outro, o contrário, entendeu? Por exemplo, já que eu não faço nada e eu dependo do meu marido, para ele isso é bom. Se for bom, se ele quer que eu dependa dele, isso é ruim. Por quê? Porque ele sempre vai querer que eu dependa dele. Ele nunca vai deixar com que eu cresça, nunca que ele vai deixar com que eu faça as coisas. Por quê? Porque ele necessita que eu dependa dele para ele ser feliz. Uhum. Então a gente tem que olhar esses dois lados, né? Então, qual é o lado que você tá? Se você tem esse apego, essa dependência emocional aí, de que lado que você tá? Você tá do lado que realmente depende de alguém te impulsionando ou de alguém que dependa de você para você se sentir útil, se você se sentir capaz. A gente precisa olhar esses lados, né? E essas Uhum. histórias dessas crianças trazem muito isso. Como é que você foi educado lá? Como é que foi a sua educação? Você é uma pessoa que teve impulso dos seus pais para você ser livre, para você ser independente, para você buscar suas coisas? Ou você foi uma criança que foi reprimida, tímida, que você depende de outras pessoas para que te impulsione a ser o que Uhum. você quer ser, mas não consegue sem ter uma outra pessoa ali, te impulsionando, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. E se você não consegue encontrar uma resposta para isso, procure ajuda. Tem vários profissionais, Uhum. assim como eu, o Marcos, que está aí, a gente está atendendo. Só uma conversa no WhatsApp, às vezes, você consegue entender muita coisa da sua vida que você não conseguiria entender. Não é verdade? A gente Exato. precisa saber qual lado que a gente está para poder entender. E essa questão é realmente a sua consciência que vai te curar, a sua consciência que vai te livrar de toda essa dependência, de todo esse incômodo que você tem. E a gente vem aqui, eu e o Marcos, para conversar com vocês, para falar Uhum. sobre isso e mostrar. Desde, olha a história que o Marcos trouxe da infância, quem está da infância, aí você passa por uma adolescência, às vezes muito conturbada e você não sabe, a mãe não sabe como lidar com o filho, né? Porque eu como psicopedagoga também já recebi pais que não sabiam lidar com os filhos por serem rebeldes demais ou por serem reprimidos demais. E aí, Uhum. como é que faz? Ter os profissionais para ajudar, né? E a gente precisa entender primeiro qual lado que eu tô. Eu tô dependente de uma pessoa, eu preciso que uma pessoa dependa de mim. Não é verdade? Exatamente. Exato. E essa questão da dependência, ela é interessante pelo seguinte: quando a gente fala de um relacionamento, por exemplo, né, vamos lá, tem o homem e a mulher, eles têm um relacionamento, têm um casamento, né? Pô, mas espera lá, com quem eu me casei? Quem é essa pessoa? Para mim, quem é essa pessoa, quem que essa pessoa representa? Né? Nós vemos aí situações de pessoas que se mantêm num relacionamento porque ela vê ou o homem ou a mulher, né? Mas psiquicamente há essa ligação com a mãe ou com o pai. Né? Exatamente. Então não consegue sair muitas vezes por esse pensamento. Poxa, não quero deixar minha mãe, não quero deixar meu pai.
E aí cria esse apego, né? Essa dificuldade de sair dessa situação. Acaba sendo submissa, acaba sendo ali, acaba sofrendo bastante, Uhum. principalmente se esse novo relacionamento aí traz uma pessoa muito rígida, uma pessoa difícil de lidar. E aí a gente começa a pensar, por que será que essa pessoa se encaixou com essa outra pessoa que tem esse comportamento rígido, digamos assim, que é uma pessoa é, grossa? Por que será que essa pessoa não consegue sair? O que será que mantém essa pessoa ali? Né? Então, essa dependência que a pessoa cria, ela é importantíssima de ser entendida. O que te mantém no relacionamento? O que te mantém na sua empresa? E às vezes essa construção, quando ela vem de lá da infância, são as repetições que a gente fala que acontece. Aconteceu na infância, eu quero viver aquilo que eu vivi na infância, então eu trago para a fase adulta. Tudo isso, psiquicamente, digamos que na maioria dos casos, né, e lógico, é tudo inconsciente. Né? Vem ali aquele desejo de estar com o pai, desejo de estar com a mãe. É muito comum a gente ver, por exemplo, relacionamentos em que as pessoas. Aliás, hoje nem tanto, mas a gente via bastante isso, de os dois se tratarem como pai e mãe. Verdade. Antigamente tinha muitas pessoas que falavam, né? Chamavam o marido de pai e a esposa de mãe, né? É verdade. Uhum. Hoje em dia não tem mais isso, né? Eu, pelo menos hoje em dia eu Muito não vejo difícil. mais pessoas da minha idade, né? Que são casadas e que falam assim. Uhum. E isso E a traz, adolescência. isso Não, pode traz falar. aquela questão do complexo de Édipo, né? E do complexo de Elétrica, que Uhum. não é quebrado, não é rompido esse cordão umbilical e traz essa questão para o relacionamento. E aí a gente Sim. começa a vivenciar um relacionamento onde não é marido e mulher, não é parceria, não é companheirismo. É uma Uhum. relação de, quando meus pais se forem, eu tenho alguém para cuidar de mim. Vira uma coisa aí vira essa reação do apego, né? Uhum. Sim. É, é uma necessidade de realizar aquele desejo. Então a pessoa, o Exatamente. que ela faz? Ela vai transferindo. O desejo, né, na psicanálise a gente chama de libido, né, essa pulsão de vida, né, ele vai se transformando com o tempo, com o passar dos anos, com o andar aí da vida. Né? E uma libido que ela fica fixa ali num ambiente, numa fase infantil, ela repercute depois na fase adulta, mas a pessoa regride. Né? Uhum. Isso causa neuroses, causa doenças, tem várias outras questões psicossomáticas envolvidas. Né? Esse comportamento que ela tinha anteriormente. Então há um desejo de reviver aquela situação. Aí ela acaba levando. E com o tempo muda mesmo. Com o tempo muda o desejo das pessoas. A adolescência é uma fase muito interessante porque ela é uma transição. Né? A gente ouve muito falar dos aborrecentes. Né? Aham. E tem um porquê de falar dos aborrecentes. Né? Os aborrecentes, eles passam aí por uma fase de transformação. Né? E é uma fase que não é fácil. Nós fomos adolescentes, nós tivemos nossa forma de rebeldia. Né? Quando Com a gente fala certeza. quando a gente fala da teoria do apego, a gente fala dessa transição. Né? Então, Uhum. na psicanálise a gente fala, o adolescente ele lida com aquela situação, ele não é nem criança nem adulto. Opa, peraí, o que eu sou? Né? Na teoria do apego, vem a construção da identidade. Né? Uhum. Então, há uma tendência de alguns adolescentes, ali na faixa dos 12 até os 15 anos, mais ou menos isso, de buscar um certo desapego, principalmente em relação à figura materna. Né? Então, há uma tendência de se fazer isso para poder criar a sua própria identidade. Uhum. Isso não quer dizer que é totalmente desapegado, que nada vai ficar de resquício desse desejo de repetir o que se acontecia, né? Dessa libido. Fica Uhum. bastante coisa. Mas o adolescente ele vai lidar com essa transição. Opa, peraí, o que eu sou? Sou adulto? Sou criança? Mas eu não posso agir como criança, mas também não posso agir como adulto. Então ele fica nessa questão. Né? E
a fase da adolescência, ela é uma fase assim de muitas mudanças. Acontece muita coisa, né, ali. Poxa, é um desenvolvimento. Como é que eu vou agir? Como é que vai ser o meu papel? Que grupo que eu vou pertencer? Então tem um monte de coisa que acontece na adolescência. E aí quando a gente chega na fase adulta, e hoje a gente fala que tem os adolescentes adultos, né, que tem uma tendência aí também de sair mais tarde de casa, né, seja por estudo, cada um com sua situação, né, mas tem essa tendência de sair mais tarde de casa. Lógico que nós temos que observar essa questão psíquica, principalmente o que é ligado à dependência. Será que eles não estão saindo de casa por alguma razão? Ah, o que está acontecendo ali? Será que tem medo de enfrentar aí a realidade? Por que será que não sair do colo da mãe, né, do ninho? Então são coisas que a gente vai lidando aí na clínica. E E futuramente podemos ter uma consequência disso. engraçado que a nossa geração, né, a partir ali dos anos 80 por aí, a gente tem essa tendência mesmo de sair mais tarde da casa dos pais, porque Uhum, os nossos pais já foram diferentes dos pais deles, né, dos nossos avós, que eles colocavam as pessoas, eles para poderem ser independentes, não que os nossos pais não nos criassem para ser independente, mas com carinho a mais, com um jeitinho de você querer ficar mais perto da família, porque antes era muito rígido, né? A educação era muito rígida. E, assim, a minha educação, ela foi, assim, rígida, mas não tão rígida como eu sei que foi a educação da minha mãe e do meu pai. Então, uhum, assim, essa vontade de ficar perto da família, porque essa coisa da mãe fazer, porque antigamente as mães ficavam em casa e os filhos e os maridos iam trabalhar, a minha geração também teve isso, mas não tanto, as mães já iam trabalhar, por exemplo, a minha mãe já tinha que trabalhar, já tinha que sair de casa para poder trabalhar, o meu pai também, a gente ficava muito com babá ou com, né, com outras pessoas, e o que que aconteceu? A gente ficou com esse apego, tem sempre alguém uhum. cuidando de mim. Para que eu vou sair de casa? Para que eu vou sair É, e ter que fazer as minhas coisas, pagar as minhas contas, se hoje eu tenho em casa o meu, a geração, né, Coca-Cola que a gente fala, a geração de você ficar em casa ali, assistindo filme, jogando videogame, aí depois é a questão do computador, você ficando na internet e tudo. Para que eu vou sair de casa? Se eu tenho tudo aqui, né? Eu tenho a minha, principalmente aquelas pessoas que têm a família extremamente unidas, como é o meu caso, né? uhum, Eu tenho uma família muito unida, então, assim, eu demorei a sair de casa, né? E eu falava muito pra minha mãe, falava, mãe, só vou sair de casa quando eu casar. E sair de casa só quando eu casei. Então, assim, a gente tem que pensar o porquê que eu tô ficando em casa. Se é um acômodo mesmo, um apego da minha família, um acômodo assim, aqui tá confortável, eu tenho tudo aqui, eu não preciso me esforçar demais para poder fazer as coisas, né? De um uhum. trabalho que me pague melhor, de buscar outras coisas que acelerem isso. Isso também causa um apego muito grande, tanto ao trabalho, como você comentou, como à família e como um acômodo de bem-estar emocional. Falar assim, eu já estou com a minha família aqui, eu sei que eles me amam, eu me dou bem com meus irmãos, eu estou bem com todo mundo, para que eu vou sair de casa? Não faz sentido eu sair de casa. Os adolescentes e jovens adultos estão pensando dessa forma. Mesmo como você disse, a gente saiu de casa para estudar e tudo, ou estudando, ou estamos estudando, estamos na casa dos pais, porque ainda a gente deve estar estudando, aí fica aquela coisa, estou fazendo faculdade, resolvi fazer uma pós-graduação, resolvi fazer um mestrado, resolvi fazer um doutorado. Aí você vive na casa dos pais, você não quer sair de lá. Uhum. Isso é um apego também, não só aos pais, mas toda essa situação que você criou de se sentir confortável nessa situação de nunca vou trabalhar, vou ficar aqui só estudando, vou ficar aqui só fazendo é, é, cursos e mais cursos, e nunca vou colocar em prática. Isso também é um apego. Por quê? Porque você acha que, talvez, isso venha de você achar que você não é capaz de colocar aquilo que você está estudando em prática, de ir lá e fazer, de ir lá e provar para você mesmo que você é capaz. Porque Uhum. muitas vezes a gente acha que a gente tem que provar para os outros, né? Para a família, para os amigos, mas você tem que provar para você que você consegue. É para você que você vive, né? Não é para o outro. Você vive para você. Você tem que lutar
pelas coisas por você. E é esse apego que a gente tem é que nos deixa paralisados. Porque a gente tem sempre Uhum. que ficar dependendo de alguma coisa, de algum objeto, de alguma pessoa, de alguma emoção, para que a gente possa ter uma motivação de seguir em frente. Né? Então eu preciso assim, para que eu vou malhar, vamos dizer assim? Não sei, então eu não vou malhar. Não, tem um evento que eu preciso ir, eu quero usar um vestido bonito. Então eu vou malhar para usar esse vestido bonito. Eu não vou trabalhar porque meu pai ganha muito bem, ele paga minhas contas. Eu vou trabalhar por quê? Eu vou sair de casa para quê? Então a gente precisa de uma motivação, não que venha externamente, mas que venha internamente. Aí a gente começa a quebrar essa situação de apegos e desapegos também, né? Porque a gente tem que Uhum. entender o que está fazendo com que a gente se desapegue, de não olhar pro outro e falar assim, tanto faz se você está aqui ou não, tanto faz se eu te ver ou não, tanto faz se você está fazendo as coisas do jeito que tem que ser feito ou não. Então, é a gente começar sempre olhando o motivo que vem de dentro da gente, para a gente resolver as coisas. Isso falando principalmente na questão de relacionamento afetivo íntimo, porque um dia eu não tenho meus pais e eu tenho alguém para cuidar de mim. Você não está casando porque Uhum. você ama uma pessoa. Você não está casando porque você quer, que você encontrou uma pessoa. Você está casando porque você está dependendo de uma pessoa que te ajude a viver. Então, por quê? Olha para dentro de você e busca entender que buraco é esse que você tem, que sentimento é esse que está faltando em você e você quer suprir com esse apego emocional, com essa dependência emocional, ou esse desapego também, já que a gente está falando aqui do desapego. Porque é sempre isso, é você olhar para dentro e saber o porquê o que está acontecendo com você. E por isso que tem aí a gente, né? Eu sempre falo assim, querendo Sim. vender o peixe, querendo vender o nosso peixe aqui, Marcos. Mas é por isso que tem os terapeutas. Porque muitas Sim. vezes a pessoa da família não consegue ver isso, né? Tem pessoas que falam, meu filho está mal, mas eu não consigo ajudar meu filho. Então, eu vou procurar uma pessoa que ajude. Quem são essas pessoas? Os profissionais de terapia, de psicanálise, psicólogos Uhum. e pedagogos, enfim. Então, eu acredito que o primeiro passo para você começar a entender que você tem apego emocional, tanto nos seus relacionamentos, como com relacionamentos afetivos íntimos, como com os relacionamentos no seu trabalho, na sua família, é você se observar o que falta em você. É a primeira Exato. dica que eu dou aqui. Exato. Porque assim, ó, a gente só muda, né? O que você trouxe está muito relacionado a esse comodismo. Tá cômodo. Se tá bom para mim, por que que eu vou me esforçar? Né? Está muito ligado também à teoria do apego. Né? É, Tá cômodo, não vou mudar, vou ficar aqui. Né? Que muitas vezes é necessário entender. Será que por trás desse não vou mudar, está cômodo, existe um medo de fazer algo diferente? Né? O medo da perda, né? O medo do abandono. O que, que tem por trás dessa acomodação? Eu fico porque é confortável. Bacana, tá ótimo. Né? É confortável morar aqui, então eu vou morar aqui. Né? Mas a gente dificilmente faz essa pergunta ao inverso. Por que, que eu vou morar aqui? Né? Dificilmente a gente faz. Então a gente sempre tende para o lado mais fácil, o lado mais prático. Principalmente hoje nós vemos, você falou da geração Coca-Cola, né? Eu sempre cito a geração McDonald's, que é só chegar, pedir um número ali e esperar, e vem tudo de bandeja. Né? Então fica muito mais fácil. Né? É uma questão evolutiva, né? É uma questão de evolução aí das sociedades, enfim. E por isso que o nosso trabalho é importante, né? Senão estaria crítico. E então, assim, o desejo por fazer algo novo só vai mudar quando aquele anterior não tiver mais tanto sentido. Ou seja, se encontrou algo que traga mais prazer, né? Que traga mais satisfação. Um exemplo, uma pessoa que ela decide de uma hora para outra ir para a academia. Né? uhum. E ela não trabalha isso antes. Né? Ela está pegada já às suas coisas, à sua rotina, ao seu dia a dia. Existe um porquê dela manter essa rotina. Né? O que acontece? É, essa pessoa, quando ela decide de uma hora para outra, vou para a academia hoje. Né?
mas ela não tem essa motivação para ir para a academia, não tem uma razão para mudar isso, ela pode até ir para a academia. Mas sempre vai vir aquela vozinha no fundo que vai falar assim, olha, viu, vamos ficar em casa hoje? Né? Você vê, você passa na sala, até o travesseiro do sofá assim começa a abrir os bracinhos para chamar você. É impressionante. E aí há uma tendência da pessoa não mudar. Ela não muda. Né? Ela permanece, né, no apego daquele sentimento, no apego daquele contato. Por quê? Porque é confortável. Que é Então, igual normalmente, o Ralph falou aqui, mesmo sendo ruim, o ser humano se adapta ao negativo. E é exatamente isso que você está falando, né? sim. Exatamente Porque isso. essa percepção dele é interessante pelo seguinte. Tem uma frase lacaniana que ele fala assim, existe um prazer no desprazer. Ou seja, há uma tendência em manter esse desprazer, é uma questão psíquica de realização. Né? Então é bem o que ele falou. Há uma tendência em se adaptar ao negativo. Mas ao negativo no olhar de quem? Para aquela pessoa é confortável. Né? É Para como um aquela pessoa tá relacionamento. bom ali, né? Para aquela pessoa Exato. ela não está sentindo nenhum desconforto. No momento que ela sentiu desconforto, ela vai buscar mudança. E aí é que tá, essa questão da mudança é o que eu falo sempre para os meus pacientes na primeira sessão. Olha, mudar dói. Que bom que você deu o primeiro Uhum. passo. Porque mudar dói. Eu lembro que quando eu comecei a estudar psicanálise, que a gente tem as sessões, a gente é obrigado a ter as nossas sessões com o nosso Sim. psicanalista. Até hoje a gente tem, né? Então, é a questão que você vai mudar. A terapia, ela te muda. Porque você começa a ter um entendimento de quem é você, do que você precisa mudar para você crescer, para você se sentir bem com você mesmo. Só que isso te dói, porque é exatamente isso que o Marcos estava falando. Quando você tem um entendimento de que até o sofá, a almofadinha do sofá te chama e você não consegue dominar isso, você se sente frustrado. E isso dói e você vai querer mudar. Essa dor é que Uhum. vai te fazer mudar. Então, muitas vezes, tem pessoas que vêm até nós buscar terapia e aí começa a fazer terapia. Chega um momento que a gente dá uma apertadinha ali, é onde que ele presta atenção que ele realmente precisa mudar, ele dá uma recuada. Porque é exatamente isso que o Ralph falou. Ele tem, o ser humano tende a voltar para o negativo, mesmo que isso seja ruim para ele. Por quê? Porque está mais confortável lá. Se eu continuar indo no meu terapeuta, se eu continuar indo lá no Marcos e na Marina, eles vão me apertar e eu vou ter que mudar. Não é que você vai ter que mudar. Você muda porque você quer. A gente só está Exato. fazendo um papel ali de te mostrar algumas coisas que você não estava conseguindo enxergar, né? Então, assim, o trabalho da gente é realmente mostrar isso aí que a gente está conversando aqui para você entender que algumas tendências suas não é que sejam ruins, mas está sendo ruim para você, né? Porque eu penso dessa forma, Uhum. que não existe bom ou ruim. Existe aquilo que é bom para você e ruim para você. Porque o ruim para você Exato. pode ser bom para mim. E o que é ruim para mim pode ser bom para você. Não é verdade? Sim. Ou uma pessoa que é apegada a ficar em casa. Por exemplo, ela não quer. Vou usar um exemplo, não quer trabalhar. Ela quer ficar em casa. Uhum. Né? Ela tem um prazer imenso em ficar em casa. Para ela, o que, que é bom? Ficar em casa. E o que, que é ruim? Uhum. Trabalhar, fazer faculdade, estudar, qualquer coisa assim. Né? Uhum. Então, é essa percepção do que é bom e o que é ruim. O que, que é bom para a pessoa? Né? O que, que é ruim para a pessoa? E o nosso trabalho vem justamente nesse ponto, né? De levar a pessoa a entender. Né? Será que isso é realmente bom? Será que isso é realmente ruim? Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu vou lá, o terapeuta não me falou nada. Opa, peraí, né? Tem que ter um entendimento disso aí. Será que o terapeuta deveria falar alguma coisa? Será que o terapeuta deveria comentar? Oh, faça isso, faça aquilo. Né? Na psicanálise, por exemplo, a gente não busca é, trazer uma orientação. Já passei por isso, de, por exemplo, o paciente perguntar, me orienta nesse sentido. Falo, olha, é difícil, eu não posso te orientar, não tem como eu orientar, porque são as suas decisões, são os seus caminhos. Né? Assim como a gente fala, a pessoa que fica num relacionamento, ela tem um porquê de ficar ali, né? E ela tem um porquê de estar apegada àquele relacionamento, estar apegada àquele ambiente, estar apegada àquela situação, né? E
E é importante que ela trabalhe isso. Porque quando alguém fala assim, olha, o que eu devo fazer nessa situação? Né? Se eu trouxer o que eu acho, fica muito difícil da pessoa lidar com aquilo, porque ela não tem a minha percepção, ela tem a dela. Exatamente. Né? Então, às vezes, imagine um atendimento clínico que a pessoa fala assim, olha, eu estou num relacionamento abusivo, mas eu não sei o que fazer, o que eu devo fazer? E aí eu respondo assim, saia do relacionamento. É muito fácil para mim falar isso. É. Né? E aí ele vai querer fazer porque falou que foi Gente, Marcos, eu tava Exato. com um paciente exatamente assim. Ele estava exatamente assim. Estava num relacionamento e queria terminar o relacionamento. E ele queria que eu dissesse para ele se ele terminasse, se ele terminava ou não. Só que em nenhum momento eu falei para ele, lógico que a gente não pode falar o que, o nosso paciente vai fazer. A gente não está ali para orientar, a gente não está ali dando aconselhamento, a gente está ali para Uhum. ajudar você a enxergar o que é bom e o que é ruim para você. E aí, só que a gente sabe que quando o paciente entra no nosso set terapêutico, ele já sabe o que ele quer. Ele já sabe, né? Falou assim, ó, ele sabia que, por exemplo, ele queria terminar ou queria continuar com a namorada, né? Então eu sabia, já sabia, ele já entrou lá sabendo que ele queria terminar, só que ele queria culpar alguém para depois, se ele tomasse uma decisão que não fosse bom para ele, assim, mas foi minha terapeuta que mandou terminar, ou mas foi minha terapeuta que mandou Uhum. continuar e hoje eu estou sofrendo. Então, nós que somos terapeutas, a gente não aconselha você a fazer nada. A gente te Uhum. ajuda a enxergar o que é melhor para você e o que não é. E você, com todas essas técnicas que a gente passa, você vai tomar a decisão melhor para você, Uhum. né? Exato. Então, as pessoas têm que entender isso, que nós não somos, a gente não aconselha, porque eu tenho vários pacientes que me mandam mensagem, ah, me ajuda em tal coisa, me ajuda a decidir tal coisa, e eu começo a fazer perguntas para que ela mesma consiga entender e chegar à conclusão que ela quer. Mas eu falar, Sim. faça isso, faça aquilo, como terapeuta, a gente não pode fazer isso. Porque a gente está, igual o Marcos Uhum. falou, a gente está fazendo com o nosso ponto de vista, com o nosso entendimento, com nossos valores, com as nossas crenças, com a nossa vivência. Eu, no seu lugar, faria isso, mas você não sou. Né? Eu não Exato. estou vivendo a sua vida, e nem você vive a minha. Então a gente tem que prestar atenção nisso também. Porque a gente, as pessoas chegam até a gente para que a gente resolva os problemas dela. Nós não vamos resolver dessa forma e te dizendo o que você tem que fazer. A gente vai te dar ferramentas para que você consiga solucionar esse incômodo, esse problema que você está tendo. Sim. Até o comentário do Ralph, né? Que é Uhum. interessante aqui, a relação entre mudar a gente e mudar o mundo. Né? Existe um apego também que é relacionado a grupos. Nós nos apegamos a determinado grupo, né? Nos apegamos a determinado comportamento. É uma relação de troca. É bem o que ele falou aqui. A gente muda o mundo, né? Nesse ponto aqui, vamos mudar o mundo como a nossa realidade, o nosso grupo, onde a gente se colocou, né? O nosso lugar ali. A gente muda o mundo e o mundo nos transforma também. Porque é essa relação. Agora depende muito quando a gente cria esse apego por aquele grupo e a gente não consegue se desvencilhar. Né? Por que eu fico tão apegada a essas pessoas? Então tem tudo um porquê. Será que é questão de acolhimento? Né? Será que é questão Isso acontece de... muito na adolescência, né, Marcos? Isso que você está falando acontece Exato. muito na adolescência, dos grupos, Exato. né? Das Sim. tribos. Isso é muito interessante você estar falando, porque é exatamente onde começa aí na adolescência. É essa questão, por que eu estou só apegada a esses grupos? Né? É justamente assim, para ser aceito. Ah, eu fumei para ser aceito no grupo que todo mundo fuma. Uhum. Né? É exatamente isso que você está falando. É na Sim. adolescência ali, e a gente às vezes leva isso para a vida toda, Sim. né? A Sim. gente vai levando isso. É isso. Porque a pessoa acaba perdendo a própria identidade. Se ela não começar a agir com os valores que ela tem, como você comentou, com os princípios que ela teve, com o seu desenvolvimento. Né? E claro, a gente não vive só, a gente vive em grupo. Né? A gente vive assim, com outras pessoas. O ser humano ele tem que viver em sociedade.
né? Mas, de qualquer forma, esse ser humano ele tem que entender como é essa relação com esse grupo. E aí tem que perceber, será que isso está sendo saudável para mim? Né? Pessoas que tiveram um desenvolvimento assim mais seguras, né? Elas são assim mais livres para tomar decisão. Quando ela se depara com esses grupos, ela vai de fato observar: será que esse relacionamento é saudável para mim? Se não for saudável, eu vou me desvencilhar desse grupo e vou procurar outro grupo que se torna mais saudável. Né? Adultos, Exatamente. mesma coisa. Né? E quando a pessoa entra para um grupo e ela tem a dificuldade de sair desse grupo, a gente vê muito em WhatsApp. Né? Entra num grupo e tem uma dificuldade de sair. O que será que vão pensar de mim se eu sair? Né? É É uma forma de verdade. apego também. Né? Mas assim, por que eu não consigo sair desse grupo? Ah, mas eu não concordo com tais atitudes. O que me segura? O que mantém esse apego? O que mantém essa dificuldade de sair dessa turma e entrar para outra turma? Então, É verdade. crianças que tiveram um desenvolvimento assim mais seguras em relação à sua família, ao seu curador e tudo mais, ao seu cuidador, na verdade, elas vão ter mais facilidade para sair desses grupos, se for o caso. Né? Construir relacionamentos mais saudáveis, lidar melhor com as situações. Né? E crianças que o contrário já tiveram um desenvolvimento assim de preocupação, algo preocupa. E o que preocupa? A falta. Né? Normalmente esse apego também está ligado à falta. Ela pode também caminhar no seu desenvolvimento, né, até a fase adulta, com essa questão da falta. E aí ela acaba se apegando. Eu não posso Exatamente. sair desse relacionamento, não posso sair dessa situação, porque é, eu posso ficar só. Eu E posso. Isso é um risco para a minha vida. Né? exatamente é isso que acontece com pessoas que têm relacionamentos abusivos, né? Eu passei por essa situação de relacionamentos abusivos e é exatamente isso que Uhum, acontece. Você entra num processo de que a pessoa te faz se sentir completamente dependente dela, né? Ela uhum, é uma manipulação tão grande que você acaba se sentindo presa a essa situação de um apego, da dependência, né? Dos dois. Ele de depender que eu dependa dele e eu de achar que dependo dele. E quando vira a chavinha ali, fala assim, peraí, eu sou boa o suficiente para dar conta disso aqui, de dar conta das coisas uhum, que ela colocava em, falava assim, você depende de mim para isso, profissionalmente você depende disso para mim, você não tem é, financeiramente você depende de mim, qualquer coisa que seja do tipo que prenda a pessoa. Aí ela cria um apego emocional para que ela não saia desse relacionamento abusivo. Então, uhum, pessoas que vivem nesse relacionamento abusivo vêm dessas duas partes, né? Uma que se apega emocionalmente por não saber viver sem essa pessoa, e a outra de fazer com que a outra dependa dela. Fala assim, não, ela depende de exato. mim, então, as duas são apegos, né? Então, Uhum, é muito complicado quando a gente está dentro de um relacionamento abusivo de separar isso aí, né? De olhar e perceber assim, peraí, mas eu sou capaz disso. Eu sempre fui, porque que agora que eu tô com essa pessoa eu não sou mais capaz? E aí, quando vira a uhum, chavinha ali, você fala assim, realmente, eu não preciso disso, eu consigo viver minha vida sozinha, consigo fazer minhas coisas. Porque a gente não olha para trás antes da pessoa entrar na sua vida, né? E antes de entrar na minha vida, eu era assim, eu conseguia tudo. E por que agora eu tô com essa pessoa e eu não consigo mais? O que aconteceu? uhum, Na verdade, exatamente. Bom, Marina, eu acho que está acabando o nosso tempo aí. já tá Eu acho. começando, Mas já tá assim, acabando. rapidinho. Rapidinho. Então é importante fazer terapia. Entender o seu apego, entender aquilo que te prende. Né? E saber também que muito apegado, a gente cria uma dependência enorme. Desapegado totalmente, a gente acaba criando aí um certo